Então, nessa aula, eu vou falar sobre o async e await, tá? Na aula passada, a gente aprendeu o then e o catch, só que existe outro carinha que se chama async e await, que ele tem quase a mesma lógica do then catch, tá? Lembra que o then catch, ele funciona assim? Quando a promise resolver, ponto, then, e o que está dentro do then vai ser o que ele vai executar depois que a promise resolver. O async await ele funciona um pouquinho diferente, né? Ele funciona assim: ele vai executar um bloco de código só depois que a promise for resolvida, só depois que a minha API retornar os dados, tá? Eu sei que falando dessa forma parece que é literalmente a mesma coisa, só que não é, tá? Ó, repetindo de novo, o then e o catch ele funciona assim: quando essa promise resolver, ponto, then, e aí o que está dentro do then vai ser o que ele vai executar, tá bom? E assim que await, repetindo de novo, ele vai funcionar assim: ele vai executar um bloco de código só depois que a promise for resolvida, tá? Então, vamos para os exemplos para vocês entenderem melhor. Então, eu vou usar o mesmo exemplo da aula do then no catch, né, da API que a gente está fazendo, do consumo de API que a gente está fazendo pelo fetch, tá? Então, beleza. Então, aqui, eu estou fazendo a requisição para minha API. Só que ao invés de eu criar um ponto then, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso daqui, eu vou fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Eu vou dar um const response nesse nosso fetch. Embaixo, eu vou dar um const data e vou dar um response.json. E depois eu vou dar um console log nesse meu data aqui. Beleza? Só que aí, então, beleza. Então, nesse caso, onde que vai entrar o async await, né? Só que para isso, antes, a gente precisa lembrar que esses dois códigos aqui, eles só podem ser executados depois que essa linha de código for resolvida. Lembra? Então, para isso, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que colocar o await aqui. Então, só depois que essa promise for resolvida, né, a gente vai executar essa linha de código. Só depois que essa linha de código ser executada, né, e essa promise for resolvida, a gente vai executar essa linha de código, certo? E aí a gente vai fazer a mesma coisa para essa linha. Porque essa linha de código aqui também só vai poder ser executada depois que essa promise aqui for resolvida. Depois, né, que der tudo certo nessa. Então, aqui eu vou ter que colocar um await também. Só que aí, para todo await, a gente tem que colocar um async na função, né? Então, a gente vai colocar um async aqui. Então, olha que interessante. Quando eu vim para cá, ó, já funcionou aqui tudo certinho, tá? E também vocês percebem, dá para perceber uma grande diferença na sintaxe, assim, porque o async await se torna muito menos verboso do que o then catch, ó. Eu vou descomentar aqui para vocês darem uma olhada. Olha que interessante, como é muito menos verboso esse código comparado a esse daqui, né? Só que beleza, ainda a gente não acabou a nossa aula. Quando a gente se trata do async await, tem outro carinha que a gente usa muito, né? Que é o try catch, né? O try catch, ele basicamente ele serve para tratar erros, né? E esses erros, eles podem acontecer pelo programador na hora de alguma implementação ou algum caso que ele não tinha pensado e aconteceu, e também por alguma entrada inválida pelo usuário. Então, assim, todos os sistemas são capazes de receber erros, né? Então, é sempre importante tratar eles. E a forma que a gente trata com o async await é usando o try catch, tá? A forma mais comum, né? Só que também não é em todo momento que a gente vai utilizar o try catch, né? Nós só utilizamos ele
quando o código é sujeito a um erro. Então, se tem algum código que você acha que pode dar algum erro, né, algum problema, coloque ele. Exemplo, tipo, pode ser um código que está fazendo uma chamada API, que é o caso desse exemplo aqui, algum algoritmo mais complexo que requer muito processamento. Nesses casos são bons momentos para você utilizar o try-catch. Então, o que eu vou fazer? A gente primeiro vai pegar aquele nosso código que é sujeito a algum erro, né? Como esse daqui, que é a nossa chamada API. Então, a gente vai lá e coloca o try, né? E aí a gente vai colocar aquele nosso código dentro desse try, né? E esse try, ele é nosso... No caso, ele é o nosso primeiro bloco, né? A gente chama assim, é o nosso primeiro bloco. Então, o try, ele vai tentar executar esse código aqui. Se ele conseguir, beleza, vai dar tudo certo. Só que agora, se tiver algum erro, ele cairá para o nosso segundo bloco, que é o catch. E é nesse bloco que terá o tratamento de erro. Então, a gente pode dar aqui um catch, tá? A gente também pode colocar um parâmetro aqui como argumento, para depois a gente ver qual foi o erro que teve. Aqui, pessoal, a gente pode colocar qualquer coisa. Se a gente se lá, quiser colocar isso daqui, vai funcionar, entendeu? Mas é claro que a gente sempre coloca um nome mais semântico, né? Beleza. Então, reforçando aqui, o try, dentro do try a gente vai colocar aquele nosso bloco de código, né? O nosso código que está sujeito a algum erro, né? Que é tipo a nossa API. E se der tudo certo nessa requisição aqui, beleza, ele vai funcionar tudo certinho. Agora, caso ao contrário, caso dê algum erro, vai cair dentro desse nosso segundo bloco, tá? Então, olha que interessante, se a gente for ver aqui, vai estar funcionando tudo certinho, sem nenhum problema, só que se eu colocar, sei lá, alguma letra errada, ele vai cair aqui, ó, type error failed to fetch. Tranquilo? Então, beleza. Outra coisa muito importante do try-catch é a possibilidade de a gente criar erros personalizados, né? Criar erros personalizados é muito importante para nossa aplicação, porque imagina na seguinte situação. Você tem um campo na sua aplicação que o usuário tem que colocar uma senha. Porém, essa senha pode ter só no mínimo 6 caracteres. Aí, no caso, ele coloque errado, sei lá, coloque 5 caracteres, exibe uma mensagem de erro na tela, né? Uma mensagem personalizada. A sua senha deve ter no mínimo 6 caracteres, tá bom? Então, esse é o async await, beleza?